por que isso não foi colocado nos anos anteriores? Por que isso não foi batido nos anos anteriores? Por que escolheu este ano para fazer? Desculpe-me, gente, mas eu tenho todas as razões para acreditar, para crer na questão política. Todas. Porque esta compreensão por parte da sociedade, das dificuldades da pública, é claro. Então, o ano político faz aflorar paixões que são naturais. Mas eu ver a coisa acontecer nesse momento aqui é realmente muito dolorido. Ver dirigentes sindicais de outros sindicatos participando, engrossando o caldo aqui conosco, né, junto com o Sindicato dos Servidores Públicos. Dirigentes de outras instituições, sindicais de outras instituições que têm ligações com partidos políticos também, presentes, participando efetivamente das negociações, fazem com que eu cada vez mais creia nessas razões. Então a preocupação dessa utilização política, principalmente dos servidores que foram, porque eu percebo que muitos servidores foram vítimas desta falta de comunicação efetiva dos sindicatos, de colocar, porque isso foi alertado naquela audiência que nós tivemos de conciliação. O desembargador colocou: o sindicato está deixando claro para os servidores públicos que, se por acaso a greve continuar, eles estão cientes dos riscos. E o sindicato colocava. Mas eu não tenho plena convicção se as pessoas soubessem dos riscos que estavam correndo, se isso efetivamente teria se alongado nesse período todo. Aqui da coletiva, exatamente perguntas, se a gente pode aprofundar, mas de fato, talvez como considerações. Ilegal e abusiva são as duas questões principais que foram colocadas no documento, que vai estar constado nesse acordo, e que eu acredito que, por si só, essas duas palavras, essas duas questões já resumem todo esse processo de 59 dias que foi com os entrevistas da cidade. A questão da ilegalidade tem dois pontos muito fortes que vocês podem estar reforçando na leitura do acordo, inclusive. Teve a ver com a convocação, desde o momento da convocação, a questão da greve, ela nunca foi colocada como uma questão específica para ser discutida na Assembleia. E ainda sobre a ilegalidade, um outro ponto que pesou demais foi a abusividade. Ainda sobre a ilegalidade, faltou comunicar o poder público, isso também a gente aprendeu no processo aqui, que 72 horas antes, quando o sindicato, numa assembleia, que já estava por si só contaminada, porque não estava devidamente delineado do que se tratava essa assembleia. Mas ela tinha que comunicar ao poder público 72 horas antes do acontecimento, e não o fez. Nós recebemos a comunicação às 11 horas da manhã da sexta-feira, e a greve já não tinha mais ninguém trabalhando logo na segunda-feira. Então não cumpriu esses dois rituais. Então, sobre quando fala, ilegal por quê? Por conta dessas duas questões bem específicas. O que foi discutido naquela Assembleia e por que não foi dado um prazo para que nós venhamos a saber o que estava sendo discutido, qual era, aliás, o que tinha sido discutido e aprovado uma greve. Isto sobre a legalidade. Sobre a abusividade. A abusividade é abuso. O abuso principal que foi refletido pelos desembargadores, são quantos desembargadores que julgam? 12, 11... E o relator? E o relator, que é o vice-presidente do tribunal. Então, estamos falando de 12 autoridades que têm especialidade nesse tipo de coisa. Nós não estamos falando com amadores, nós estamos falando com a justiça, nós estamos falando com doutores que estão no dia a dia disso, que já passaram por várias de outras instâncias e tal.
E eles chegaram e fizeram esta greve abusiva. Abusiva porque não foi respeitada o preceito básico, que vocês também bateram muito, e a imprensa também registrou, e que faltou os serviços essenciais funcionando na prefeitura. Era necessário não desguarnecer a população nesse período. Então, a partir do momento que desguarneceu, houve abuso. O posto de saúde